Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que dia, né, que horário que vocês vão estar vendo essa aula, mas como prometido, ficou faltando a gente conversar a respeito das modalidades de uso capião. Então, para a gente terminar essa parte da matéria, nós vamos conversar um pouquinho a respeito das modalidades de uso capião. Vamos relembrar, né? Então, antes da gente entrar especificamente nessa parte das modalidades de uso capião, vamos relembrar o que a gente viu na última aula. Então, na última aula a gente falou um pouquinho a respeito da propriedade, a gente viu os limites da propriedade, a gente viu que essa propriedade ela vai ser presumida como propriedade plena e exclusiva, né? Então, em um primeiro momento, até que tenha prova em contrário, a gente presume que a propriedade, né? O proprietário vai ter todos os poderes de proprietário, ou seja, usar, fruir, reaver, dispor nas mãos dele, e que ela vai ter apenas um titular. Então, em regra, quando a gente fala em direito de propriedade, a gente fala em propriedade plena e propriedade exclusiva, essa regra, né? Obviamente que há possibilidade aí de prova em contrário, nós estamos falando de uma presunção iuris tanto, uma presunção relativa em relação a essa propriedade. A gente viu que, né, a propriedade do solo implica a do subsolo e do espaço aéreo correspondente, desde que tenha interesse econômico naquela área, né? Então não pode, por exemplo, o proprietário impedir que um avião passe pelo espaço aéreo correspondente à sua propriedade, a gente conversou a respeito disso. E a gente também viu que os minerais, né, os potenciais de energia elétrica, eles são propriedade da União, então apesar deles estarem no subsolo correspondente à propriedade de uma pessoa, de um particular, eles são bens da União por força inclusive constitucional, beleza? E aí, quando a gente começou a falar a respeito da uso capião, a gente viu que a uso capião ela é um modo originário de aquisição da propriedade. O que isso significa, né? O que é um modo originário de aquisição da propriedade? Bom, em relação aos modos de aquisição da propriedade, nós temos dois diferentes. Nós temos os modos originários e nós temos os modos derivados. Então, modos derivados são aqueles que dependem do direito do antecessor. Nós temos dois tipos de modos derivados, que são o direito sucessório e o registro, que é o que a gente vai conversar logo em sequência. Modos originários são aqueles independentes do direito do antecessor. Quais são eles? A uso capião e as acessões, que também a gente vai conversar a respeito das acessões um pouquinho mais para frente. Tudo bem? Beleza. E aí a gente viu, a última coisa que a gente conversou na última aula foi a respeito dos requisitos para uso capião. E a gente viu uma coisa muito importante, que é o fator tempo. Então, a uso capião tem como um dos principais requisitos o tempo. E eu quero deixar apontado aqui, né? Eu não me lembro se eu falei isso na última aula, mas o artigo 1244 vai falar que, por ser a uso capião uma modalidade de prescrição, aplica-se a ela todas as causas que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição. Então, cuidado com isso, né? Eu lembro que na última aula eu fui lá e comentei inciso por inciso, lá do comecinho do código, a respeito das causas que interrompem a prescrição, das causas que suspendem a prescrição, e a gente tem que estar alerta, principalmente para as causas que suspendem a prescrição, porque elas são relevantes aqui em sede de uso capião, justamente por ter essa característica de ser uma prescrição aquisitiva. Cuidado! O que se aplica da parte de prescrição a uso capião são essas possibilidades de suspensão e interrupção. Há o reconhecimento da uso capião de ofício pelo juiz, não acontece. O STJ, inclusive, tem decisões a respeito disso. Não se dá reconhecimento de uso capião de ofício pelo magistrado. Então, apesar da prescrição poder ser reconhecida de ofício pelo juiz, a prescrição aquisitiva, que é o uso capião, não poderá. Tudo bem? Então, isso está disposto no artigo 1244, né? O que diz o artigo 1244? Estende-se ao possuidor o disposto quanto ao devedor acerca das causas que obstam, suspendem ou interrompem a prescrição, as quais também se aplicam a uso capião.
Tudo bem? Então, o que se aplicam são as causas que optam, suspendem ou interrompem. Reconhecimento de ofício, não. Tudo bem? Beleza. E aí a gente viu que além do tempo, nós temos como requisito para uso capião que a coisa seja hábil a uso capir, ou seja, né, não pode ser um bem indisponível, um bem fora do comércio. Bens fora do comércio são impossibilitados de serem usucapidos. Exemplo clássico de bem fora do comércio são os bens públicos. Então, o STJ tem entendimento que, em relação aos bens públicos, aquele que está na apreensão física de um bem público, né, o particular que, por exemplo, mora em um terreno que é um bem público, que é da União, que é do Estado, que é do município, ele não é considerado possuidor, ele é mero detentor. Então, o particular que está na posse, entre aspas aqui, né, de bem público, posse aqui no sentido de apreensão física, não terá os direitos de possuidor, mas apenas os direitos de mero detentor. Temos que tomar cuidado com essa afirmação, porque o STJ, inclusive, tem decisões em que contra terceiros, o particular que está na posse de bem público pode se valer, por exemplo, das possessórias, mas contra o poder público em si, não. Tudo bem? Então, cuidado com isso. Ele pode ser considerado melhor possuidor em face de terceiros que não o poder público. Em face do poder público, ele é considerado mero detentor e ele não tem direito a nenhum dos efeitos da posse. Obviamente, nem direito às possessórias que a gente conversou e nem direito ao uso capião. Tudo bem? Outro requisito da uso capião que a gente conversou foi em relação justamente à posse, né? Então, essa posse ad uso capionem, ela é uma posse chamada de posse qualificada. O que significa ser uma posse qualificada? Ela tem características diferenciadas, não é qualquer posse que vai dar ensejo a uso capião. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que posses viciadas não dão ensejo a uso capião. O que isso significa? Quando eu falo de uma posse adquirida pela violência, enquanto a violência não cessar, não terá como adquirir aquela propriedade pelo uso capião. A mesma coisa vale se a posse for adquirida clandestinamente. Então, foi uma posse escondida, né, mediante algum tipo ali de... escondida mesmo, né? O proprietário não sabia da existência de um possuidor no terreno dele, no imóvel dele. Então, essa posse, que foi clandestinamente adquirida, ela só vai contar para uso capião a partir do momento em que cessa a clandestinidade, ou seja, quando passa o proprietário a ter conhecimento. Então a gente tem que tomar cuidado com essas modificações que vão acontecendo com a posse. A posse é um fenômeno dinâmico que vai se modificando. Então quem era detentor, em um outro momento pode mudar as características e virar possuidor. Um possuidor que era um possuidor injusto em um primeiro momento, se a posse dele convalescer, ele pode se tornar um possuidor justo e aquela posse começar a contar o prazo para uso capião. Além dessa posse ser justa, ela tem que ser mansa, pacífica e ininterrupta. Lembrando que quando a gente fala de posse mansa, pacífica e ininterrupta, nós estamos dizendo, né, nessa questão de ser uma posse ininterrupta, que há comportamento de proprietário, que a pessoa, o possuidor, não deixou de agir como se fosse proprietário. Então, não quer dizer que eles têm que estar na apreensão física da coisa todo o tempo, mas que todo o tempo ele agiu como se fosse proprietário, ou seja, se ele alugou, se ele emprestou para outro, ele está agindo como proprietário, mesmo que ele não esteja na posse direta da coisa. Então, cuidado com isso, tudo bem? Outro detalhe que está aqui no artigo 1243, e a gente conversou quando falou a respeito de posse, a gente conversou a respeito da transmissão da posse. Então, é possível transmitir posse aos sucessores? Completamente possível. A gente já falou sobre isso quando a gente falou sobre o artigo 1207 do Código Civil. Então, é sim possível transferir a posse. Se for sucessor a título universal, essa posse vai ter a transferência. Lembrando que ele não tem como escolher se vai transferir ou não, e transfere sempre com as qualidades que a posse tinha anteriormente. Então, se era uma posse viciada, ela vai ser transferida com o vício correspondente. Se for sucessor
a título singular, aí a gente tem que lembrar que caso seja sucessor a título singular, ele tem a faculdade de escolher se a posse vai ser transferida ou não. Então a gente tem aqui uma diferenciação entre essas duas situações, né? Sucessor a título singular, ele escolhe se vai transferir a posse para ele ou não, se ele vai adquirir a posse do antecessor, e o sucessor a título universal, necessariamente essa posse vai ser transferida. Inclusive, isso aqui vai também valer para fins de usucapião, e isso está disposto no 1243, olha lá, né? Tô com o código aqui. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, os artigos antecedentes vão tratar da usucapião, ele pode acrescentar à sua posse a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e no caso do artigo 1242, que trata da modalidade de usucapião ordinária, que a gente já vai ver o que é isso, com justo título e boa-fé. Tudo bem? Então, essa posse ela pode ter transferência, a gente já conversou sobre isso, só para a gente relembrar aqui. E aí, quando a gente fala a respeito das modalidades de usucapião, nós temos duas tradicionais aqui no direito civil, que é a usucapião extraordinária e a usucapião ordinária. A usucapião extraordinária, ela é aquela em que eu não preciso nem de boa-fé, nem justo título. Então, a usucapião extraordinária, ela é o prazo mais alargado, que é o prazo de 15 anos, e não tem necessidade de ter boa-fé, nem justo título. Então, a gente pensa, por exemplo, aquele exemplo que a OAB adora cobrar. Fulaninho, ele era detentor, ele trabalhava como caseiro do imóvel, a proprietária do imóvel faleceu, ele continuou morando na casa com o conhecimento dos herdeiros, mas os herdeiros não fizeram nada para tirar ele de lá, também não fizeram nenhum tipo de contrato de trabalho com ele tinha com a falecida, com os novos herdeiros não. A partir do momento então que ela faleceu e teve a extinção desse contrato, ele continuou morando na casa e começou a agir como se fosse proprietário. Começou a fazer reforma, começou a fazer mudanças, reformou a cozinha, decorou a sala, enfim. E os herdeiros sabiam disso e nada fizeram. Bom, esse caso, que tipo de usucapião que eu posso ter? Primeira coisa, ele está de boa fé? Tem boa fé para fins de usucapião aqui? Tem justo título para fins de usucapião? Bom, justo título é entendido como aquilo que seja, né, aquele documento que seja hábil à transferência de propriedade. Então, a gente conversou na última aula que, por exemplo, um contrato de gaveta, apesar dele não ter a validade que a gente precisaria, né, porque a gente sabe que a gente precisa de uma escritura pública, os contratos de gaveta são instrumentos particulares e que para a transferência efetiva da propriedade nós precisaríamos aí do registro. Apesar disso não ter acontecido, havia um acordo entre as partes. E esse acordo entre as partes faz a existência desse justo título, e havendo justo título, eu presumo que há boa-fé. Não uso capião extraordinário, eu não preciso ter nada disso. Então, esse que era detentor e estava lá na propriedade, continuou, ninguém tirou ele, bom, qual que é a característica da posse dele? Primeira coisa, é clandestina? Tem algum vício nessa posse? É clandestina? Não. É posse precária? É uma posse que começou justa e terminou injusta? Não. É uma posse violenta? Também não. Então, nesse caso, a gente está falando de uma posse justa. Ele está lá, numa posse justa. É mansa e pacífica? Não tem nenhum tipo de violência em relação a essa posse. Né? Nenhum dos proprietários tentou retirá-lo da posse. Mansa e pacífica. É uma posse ininterrupta? Bom, se ele continuar agindo como se fosse proprietário pelo prazo de 15 anos, essa posse é tão ininterrupta que vai ocasionar para ele a possibilidade de usucapi aquele imóvel. Pela usucapião extraordinária. Então, os requisitos para usucapião extraordinária são simples, tranquilos. Posse ininterrupta, pacífica, mansa, por 15 anos, não precisa de justo título, não precisa de boa-fé. Não tem uma área mínima ou máxima, não.
Não tem o requisito de, não pode ter nenhuma outra propriedade? Não. Eu posso estar falando de alguém milionário que tem 1 zilhão de propriedades e usucapia a propriedade de uma pessoa que tinha 2, por exemplo. Não tem nenhum requisito nesse sentido. O requisito aqui é 15 anos na posse ininterrupta, pacífica e mansa. Só. Tudo bem? Isso está no artigo 1238. Vamos dar uma olhada no 1238, o que ele vai dizer. Aquele que por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Tudo bem? Então, essa é a modalidade extraordinária de uso capião. O que a gente tem que tomar cuidado? Em relação a essa modalidade extraordinária, o parágrafo único desse mesmo artigo traz a possibilidade de uma diminuição no prazo para 10 anos, desde que haja cumprimento de função social. Então, vamos ver lá o parágrafo único, olha só. O prazo estabelecido nesse artigo reduzir-se-á a 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Ou seja, no final das contas, ele está dando uma função social ao imóvel. Se ele deu função social ao imóvel, ele tem um prazo reduzido, que de 15 vai passar a ser 10 anos. Tranquilo? Essa é a usucapião extraordinária. A segunda modalidade tradicional do Código Civil é a usucapião ordinária. Qual que é essa, né? A usucapião ordinária, ela está prevista no 1242. E o que muda aqui? Primeira coisa, para a usucapião ordinária, o prazo é menor. Então, de 15 anos, que é a extraordinária, passa aqui na ordinária a ser de 10 anos. E na ordinária, nós vamos precisar de justo título e boa-fé. Então, a partir daqui, da usucapião ordinária, é a única modalidade em que eu vou precisar de justo título e boa-fé. Então, só vai conseguir usucapi aquele que tenha, por exemplo, né, por essa modalidade, aquele que tenha, por exemplo, um contrato de gaveta. Em outra possibilidade, se ele não tiver nenhum tipo de contrato, se ele não tiver escritura, não tiver um contrato de gaveta, ele não vai poder usucapi por essa modalidade. Ele vai entrar lá na regra geral, que é a extraordinária, ou talvez em algumas das especiais que a gente vai conversar depois. Tudo bem? Então, a única modalidade que precisa de justo título e boa-fé é a usucapião ordinária. Novamente, os mesmos requisitos: posse mansa, pacífica e ininterrupta, prazo 10 anos, só que agora eu preciso de justo título e preciso da boa-fé. Lembrando que a boa-fé é presumida na presença do justo título. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos ver o 1242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. Pronto. De novo, hein? De novo, a gente vai ter uma redução de prazo nessa modalidade se houver cumprimento de função social. Então, tá lá no parágrafo único do 1242, olha lá. Será de 5 anos, então agora tem um prazo reduzido para 5 anos, o prazo previsto neste artigo, se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelado posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Então, aqui a gente teve algum problema com o registro, olha lá. Então, fala aqui, ó. Foi um imóvel adquirido onerosamente com base no registro. No entanto, esse registro teve algum problema que ele foi cancelado. Então, não consta mais ele como proprietário, porque o registro foi cancelado. Só que ele adquiriu onerosamente, pagou o preço da coisa, né? Fez uma compra e venda, adquiriu, só que ele teve o registro cancelado por algum motivo, né? A gente vai conversar a respeito do registro na próxima aula. E a gente vai ver quais motivos seria, né, esse cancelamento de registro. Se aconteceu isso, e ele fazia daquela propriedade a sua moradia, ou ele realizava investimentos de interesse social e econômico, inclusive atividade produtiva, nesse caso,
O prazo não vai ser de 10, mas vai ser de 5 anos. Temos uma redução considerável do prazo aqui pela metade, 5 anos. Tudo bem, gente? Beleza? Nós temos ainda que conversar a respeito de 3 modalidades especiais de uso capião. 2 modalidades que a gente tem aqui são chamadas de uso capião constitucional, porque elas foram trazidas pela Constituição Federal de 88 e incluídas aqui no Código Civil. Né? Então, nós temos a uso capião constitucional rural e a uso capião constitucional ou especial, dá no mesmo, tá? Urbana. Essas 2 modalidades aqui que foram incluídas no Código Civil e porque tinham previsão lá na Constituição Federal. O que a gente tem que saber dessas 2? Bom, primeira coisa é que nós estamos falando aqui de requisitos um pouquinho diferenciados, então a gente vai ter que cumprir com mais requisitos. Até então a gente viu que basicamente o que a gente precisa é que a coisa seja hábil ao uso capi, que eu tenha o tempo previsto para uso capião, não preciso para todas as modalidades de justo título e nem de boa fé. Tudo bem, gente? Deixa eu só ver um negócio aqui. Tudo bem? E o prazo, né? Obviamente, a gente tem o prazo aí, a depender da modalidade, de 15 ou 10 anos, respectivamente, aí a extraordinária e a ordinária. Tudo bem. Em relação a essas modalidades especiais, o prazo vai se reduzir a 5 anos. Só que nós teremos aqui como requisito que não pode ter uma propriedade anterior. Então, aqui, né, já não é igual à extraordinária, por exemplo, que a gente conversou que a pessoa pode ter lá, ser rica, milionária, ter 1 milhão de propriedades e mesmo assim adquirir uma propriedade mediante uso capião extraordinária. A ordinária vale a mesma coisa, né, desde que tenha aí o justo título. Mesma coisa, não tem nenhum requisito de que não tenha outra propriedade. Essas usucapiões especiais já têm esse requisito, de que não pode ter uma propriedade anterior. Tudo bem? Além disso, vai ter uma limitação de área e essa limitação de área vai depender se zona rural ou se zona urbana. Então, na zona rural, 50 hectares e na zona urbana, 250 metros quadrados. Vamos dar uma olhada no artigo que eu acho que fica um pouquinho mais claro, olha lá. O 1239 traz a uso capião especial rural. Olha o que diz o 1239. Aquele que não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por 5 anos ininterruptos, as mesmas características da posse, tá? Mansa, pacífica, ininterrupta, sem oposição, isso quer dizer tudo a mesma coisa. Sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquire-lhe-á a propriedade. Então, aqui nós estamos falando dessa uso capião especial rural. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, a gente precisa aqui, olha lá. Primeiro requisito, não ser proprietário de outro imóvel. 5 anos de posse ininterrupta, pacífica, mansa, sem oposição. Enfim, todos os mesmos requisitos para uso capião. Área tem que ser menor de 50 metros, a área tem que ser menor de 50 hectares, tudo bem? Então, no máximo 50 hectares, pode ser menor. Detalhe, mas a área é muito menor, vai pegar só um pedacinho, ou a área é muito maior, pode usucapi só o pedacinho de 50 hectares? Pode desmembrar e usucapi só a parte dos 50 hectares. E outro detalhe é que precisa ter aqui uma função social, ou seja, né, a área tem que ter sido tornada produtiva pelo trabalho da própria família, né? Então, nós temos aqui a parte final que fala, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia. Beleza? Esses são os requisitos da uso capião especial rural. O 1240 traz a uso capião especial urbana. Os requisitos muito parecidos. O que vai mudar aqui? Que na uso capião especial urbana, nós não temos a previsão de que a área seja tornada produtiva, mas apenas para moradia, tá? Então, tem gente que vai dizer que essa uso capião é pró-moradia, enquanto a uso capião especial rural é pró-labore, tá? Então, vocês podem ver esse tipo de
de previsão na doutrina, por exemplo. Então, a uso capião especial urbana muda o requisito de que só vai ser para fins de moradia e muda o tamanho da área, que vai ser de 250 metros quadrados. Então, vamos lá, 1.240, olha lá. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente, sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. A mesma coisa, beleza? E aí o parágrafo 1º vai dizer o seguinte: o título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher ou a ambos, independentemente do estado civil. E no parágrafo 2º vai dizer que o direito previsto no parágrafo antecedente não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Não teria nem como, né? Porque se já foi reconhecido, você já é proprietário. Se você é proprietário, entraria na situação do caput de novo, tá? Então, essa pró-moradia, ela é reconhecida apenas uma vez e você não pode ter outra propriedade. Tudo bem, gente? Tranquilo? A última modalidade que a gente tem que conversar aqui do Código Civil é a chamada uso capião conjugal. O que é uso capião conjugal? É uma modalidade especial que foi prevista, se eu não me engano, ela é de 2015, é recente, relativamente recente. Vão ter os requisitos muito parecidos com a uso capião especial urbana. No entanto, a gente vai ter um prazo de apenas 2 anos. 2 anos. Aqui a gente está falando daquelas situações em que nós temos um imóvel que ele é objeto de meação, mas um dos cônjuges abandona voluntariamente o lar. Então, ele abandona, sai da casa e deixa o outro cônjuge na casa. E aquela casa era objeto de meação, então o cônjuge fica preso ali com aquele imóvel, não podendo fazer absolutamente nada. O que essa modalidade de uso capião traz é a possibilidade que em 2 anos, que essa situação perdurar, poderá então o proprietário ali, né, o cônjuge que foi abandonado, usucapiar a área e passar a ser proprietário do todo. Vamos lá ver os requisitos? 1240A. Aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente e sem oposição posse direta com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. De novo, olha o parágrafo 1º. O direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Então, essa é a chamada uso capião conjugal. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Sem problemas? Aqui a gente termina as modalidades de uso capião previstas no Código Civil. No material de vocês eu trouxe algumas outras como curiosidade, tá? Então depois vocês deem uma olhada. Só que a gente ainda precisa conversar, então apesar de a gente já ter falado aqui de todas as modalidades de uso capião, a gente precisa conversar a respeito de um instituto que é chamado de desapropriação judicial. Ele vai estar previsto no artigo 1228, que é o artigo que trata justamente da propriedade. E o que é essa desapropriação judicial? Ela tem outros nomes também, tá bom, gente? Então, pode ser chamada de desapropriação judicial, ou desapropriação por posse e trabalho, ou desapropriação pro labore, tanto faz. Tudo bem? Todos esses querem dizer respeito ao mesmo instituto. Esse instituto ele tem bastante discussão na doutrina, porque ele mescla situações da desapropriação lá do direito administrativo com situações da uso capião. Então, vamos relembrar alguns detalhes. O que é a desapropriação lá no direito administrativo? Então, é uma forma que a administração pública tem de intervir na propriedade. Então, ela pode desapropriar, desde que tenha um interesse público, uma finalidade pública, uma necessidade pública, ela pode desapropriar o bem, ou seja, pegar o bem para ela, o bem do particular passa a ser da administração pública, desde que ela pague em contrapartida o valor do imóvel,
né, que é o que se pode efetivamente discutir em sede de desapropriação, e desde que seja em dinheiro e prévia essa indenização. Essa é a desapropriação comum. A gente conversou sobre modalidades de desapropriação que estão previstas na Constituição como sanção para descumprimento de função social. Então, tem duas modalidades que estão previstas na Constituição Federal, uma para a propriedade urbana, outra para a propriedade rural, que vai ser uma desapropriação chamada de desapropriação sanção, que não tem esse pagamento prévio em dinheiro, mas vai ser um pagamento feito em títulos da dívida pública ou títulos da dívida agrária. Então, desapropriação é dessa forma que acontece. Na uso capião, o que a gente viu? O que acontece quando a gente fala de uso capião? Para começar, o uso capião pode ser feita por particular, em regra é por particular que a gente discute, e essa uso capião tem um prazo de posse específico e não tem nenhum tipo de pagamento de contrapartida. Então, aquele, por exemplo, que usa capião imóvel pela uso capião extraordinária, não tem que indenizar o proprietário. Tudo bem? Não tem nem nada previsto de indenização. A gente conversou sobre indenização? Nada. Não tem nada previsto de indenização. Essa modalidade aqui, ela tem. Vocês vão ver que os requisitos são muito parecidos com os requisitos da uso capião, mas ela traz aqui uma necessidade de ter uma indenização por parte daquele que vai adquirir a terra. Olha só que interessante. Por isso que a doutrina não chama isso aqui de uso capião, mas chama de desapropriação judicial, o que é um termo também, se a gente for ver em termos de desapropriação, estranho, porque quem desapropria não é o juiz. O juiz não desapropria. Quem desapropria é o poder executivo, não o poder judiciário. E aqui a gente tem uma modalidade em que o juiz vai sentenciar e vai inclusive fixar uma indenização, que aqui o código não diz exatamente quem deverá pagar essa indenização. A gente tem bastante controvérsia a respeito disso. Vamos ler, então, no artigo 1228, o parágrafo 4º e o parágrafo 5º, olha lá. Parágrafo 4º do 1228. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área. Primeiro termo aqui que a gente não tem uma definição clara, né? O que é uma extensa área? Não sei. Extensa área. Na posse ininterrupta, bom, posse ininterrupta já parece uso capião. Mas olha o problema. Posse ininterrupta e de boa fé, por mais de 5 anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado em conjunto ou separadamente obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Então, novamente, a gente está falando aqui de dar uma função social. Então, nós estamos considerando uma extensa área que foi ocupada por um grupo de pessoas. Então, aqui a gente já não tem aquelas modalidades de uso capião que a gente conversou, que são, em regra, individuais. A gente está falando de uma uso capião coletiva, que vai ser uso capião, né? Já estou eu usando o termo uso capião, que já não é o termo exatamente que a doutrina usa, né? É uma desapropriação, mas ok. A gente tem, então, um número extenso de pessoas numa área extensa que estão utilizando daquela área e dando função social àquela área. Justamente por a gente ter essa primazia da função social, vai ser entendido que o juiz pode, então, privar o proprietário da coisa e passar essa propriedade para esses terceiros que estão efetivamente dando por função social. Vamos ver lá o parágrafo 5º, o que vai dizer, olha lá. No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário. Pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel o nome dos possuidores. Então, a gente tem aqui um problema em relação a essa justa indenização. O que é considerado justa indenização? E quem vai pagar essa justa indenização? Os proprietários? Bom, em um primeiro momento, parece que o óbvio vai ser que o novo proprietário queria pagar essa justa indenização. Faria sentido. Mas será que pode ser o Estado, por ser uma modalidade de desapropriação? E se esses novos proprietários, né, se esses possuidores que estão na área forem pessoas de baixa renda? Seria o Estado que deveria arcar com a indenização? Então, esses dois dispositivos, eles trazem mais dúvidas do que solução.
E são dispositivos que, de certa forma, relacionam-se lá com o Estatuto da Cidade, no artigo 10 do Estatuto da Cidade, que vai prever uma possibilidade, aí sim, uso capião mesmo, coletiva. Olha lá, vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 10 do Estatuto da Cidade. Os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de 5 anos, então de novo prazo de 5 anos, e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a 250 metros quadrados por possuidor, são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente. Então a gente está falando aqui de uma modalidade propriamente de usucapião coletiva, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Então, se a gente tem, por exemplo, um assentamento dos sem terra, né? E não dá porque a gente está falando de núcleo urbano, né? Então, a gente pensaria aqui mais uma situação, por exemplo, de favela, que está ali numa área que é de alguém, sei lá de quem, tem um dono, mas eles estão ali há muito tempo, mais de 5 anos, sem oposição, e a área por cabeça vai dar no máximo 250 metros quadrados, é possível que haja uma usucapião coletiva daquela área. Olha lá, o que o parágrafo 1º vai trazer? O possuidor pode, para fim de contar o prazo exigido por este artigo, acrescentar sua apótese ao do seu antecessor, contanto que ambas sejam contínuas. Nenhuma novidade aqui, né? O Código Civil já traz essa possibilidade de somar a posse do sucessor com a do antecessor. Olha lá, parágrafo 2º. A usucapião especial coletiva de imóvel urbano será declarada pelo juiz mediante sentença, a qual servirá de título para registro no cartório de registro de imóveis. Isso aqui é muito parecido com o que está trazendo aqui no parágrafo 5º. A única diferença é que não traz a necessidade de justa indenização, olha lá. Parágrafo 3º. Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo escrito entre os condôminos estabelecendo frações ideais diferenciadas. Parágrafo 4º. Condomínio especial constituído é indivisível. Então, aqui a gente cria uma situação de condomínio indivisível, não sendo passível de extinção, salvo deliberação favorável tomada por no mínimo 2/3 dos condôminos, no caso de execução de urbanização posterior à constituição do condomínio. E parágrafo 5º, as deliberações relativas à administração do condomínio especial serão tomadas por maioria de votos dos condôminos presentes, obrigando também os discordantes ou ausentes. Ok, moral da história. Vamos chegar a alguma conclusão aqui. Então, nós temos essa previsão do Código Civil de uma desapropriação judicial que tem os requisitos muito parecidos, olha lá, tem requisitos muito parecidos com a usucapião urbana coletiva. O que o juiz vai dar preferência aqui? Ambos serão declarados pelo juiz. Na usucapião urbana coletiva, nós não temos previsão de pagamento de justa indenização, o que há aqui na desapropriação. Tudo bem? Na usucapião urbana coletiva, o dispositivo legal traz especificamente que se trata de uma população de baixa renda. Então, não é qualquer coletividade que pode usucapiar, mas uma coletividade em que há ali uma população mais carente, uma população mais vulnerável. Beleza? E tem a limitação ali dos 250 metros quadrados e desde que não tenha, né, outro imóvel urbano ou rural. Aqui nós temos esse mesmo, né, no Código Civil, vamos ter esse mesmo requisito de não ter outro imóvel, mas não temos o requisito de área. Né? Então, não temos aqui que ser 250 metros quadrados, como que tem que ser lá no Estatuto da Cidade. Então, cuidado com esses dois institutos, que eles podem ser confusos. Em relação a essa desapropriação judicial por pós-trabalho, por labore, nós temos muitas discussões na doutrina. É um instituto interessante, não muito utilizado, porque ele tem muitas dúvidas ainda, né? A doutrina traz muitas dúvidas a respeito dele, principalmente quem vai pagar essa justa indenização. Vai ter discussão até de doutrinador falando se isso realmente é uma desapropriação ou se é uma modalidade de uso capião, por isso que eu trouxe aqui. Mas enfim,
O que eu quero que vocês vejam é que existe essa possibilidade da desapropriação judicial, mas existe também lá na legislação especial, lá no Estatuto da Cidade, uma possibilidade de uso capião, aí uso capião mesmo, não temos dúvida a respeito disso, de uso capião coletiva para a população de baixa renda, ok? Então, deem uma olhada nesses dois artigos, no 1228, do Código Civil e no artigo 10 do Estatuto da Cidade, tentem comparar um com o outro. Tudo bem, pessoal? Aqui a gente termina a parte relativa ao uso capião. Próxima aula a gente começa a conversar a respeito de registro, né? A gente já entra em outro modo de aquisição. Pessoal, alguns recados, né? Antes da gente efetivamente terminar. Primeira coisa, vocês já estão cientes, né? Que a próxima aula que a gente vai ter a partir de quinta-feira. Então, se eu não me engano, no nono, quinta-feira eu tenho nono B, mas na sexta, né, já tenho o nono A e o nono C. Então, a partir de quinta e sexta, nossas aulas vão ser feitas lá no Microsoft Teams, vocês já foram avisados pela reitoria, né? A partir de segunda-feira, eu vou deixar lá no EAD para vocês, lá na plataforma, essa aula e também exercícios tão relativos tanto à propriedade quanto ao uso capião, tudo bem? Isso também já foi avisado para vocês por parte da reitoria. Então, vai estar lá esses exercícios a respeito desses dois temas. O que eu quero? Que vocês façam esses exercícios, não vai ser muita coisa, a maioria vai ser teste, de preferência para a próxima aula, então para quinta ou para sexta. Por quê? Porque eu quero dar uma olhada, ver onde vocês estão tendo dificuldades nessa matéria, para que a aula de quinta e de sexta seja voltada para retirar as dúvidas de vocês e para retomar aí as possíveis dificuldades que possam existir. Obviamente, pessoal, se tiver dúvida em relação a partes anteriores da matéria, vocês podem trazer, tudo bem? Mas a minha ideia é que a gente faça um apanhado geral de tudo que a gente viu até agora, com ênfase nessas aulas que foram feitas de forma gravada, então eu não sei como que vocês estão recebendo, eu sei que às vezes, né, esse momento de adaptação é difícil, mas então justamente para a gente acertar o passo, para eu ver onde vocês estão, para a gente depois, a partir dessa aula dessa semana que vem, a gente já começar a matéria efetivamente, tudo bem? Pessoal, o ambiente virtual é bem legal e eu acho que vocês vão gostar muito. Eu, ao menos, comecei a olhar aqui e comecei a mexer, a fazer algumas coisas, ver como funciona, as ferramentas que a gente vai ter acesso. E olha, não sei não se no final dessa situação toda a gente não vai optar aí por umas aulas online, hein? Porque são bem legais, tem bastante coisa que a gente pode fazer. Eu sei que vocês gostam muito das aulas presenciais, a gente sente falta, né? Vocês sabem que a situação agora não é porque a gente quer, é porque há necessidade. Então, infelizmente, a gente vai ter que adotar as medidas aí para que seja o melhor possível para vocês, né? Para que vocês não fiquem aí em nenhum tipo de prejuízo. Pessoal, mas eu sinceramente não acho que vai ter prejuízo se a gente conseguir efetivamente colocar essas aulas online aí em dia. Vocês vão ver. Bom, vocês vão sentir nas primeiras semanas. Obviamente que eu me coloco à disposição de vocês. Se precisarem de alguma coisa, vocês podem entrar em contato. Vocês já sabem como funciona, vocês já me conhecem, né? Não é novidade pra ninguém. E então aí a gente vai acertando, né? Então se ficou difícil lá, falar, professora, tem alguma coisa que tá errada aqui na aula, tá rápida demais, porque eu sei que às vezes aula gravada, por exemplo, às vezes vocês podem parar, né? Não tem tanto problema, vocês vão parando. Eu sei que acaba sendo uma aula em que eu falo mais rápido, mas é que como eu não tenho vocês aqui, acaba sendo assim mesmo. Mas lá vai ser um ambiente muito mais parecido com a sala de aula. Então vocês já podem, né, puxar a orelha, falar, ó, tá indo rápido demais, vai um pouco devagar, volta aqui. Vocês vão ver que ali a gente consegue ter uma participação maior de vocês e pode ser bastante proveitoso. Tudo bem? Então, vamos tentar aproveitar o máximo possível. Então, pessoal, é isso por hoje. Eu espero que tenha dado tudo certo para vocês aí nessas férias, né? Que foram um pouquinho de surpresa, mas que tenha dado para descansar um pouco, para adiantar alguma coisa, se for o caso, né? TCC para entregar e tudo mais, eu sei como é que funciona. Mas vamos voltar agora com tudo. E o que vocês precisarem, podem contar comigo, tá bem? Então, um abraço para vocês e até quinta e sexta. Tchau, tchau.